ouvintes, meu querido e amado irmão, você que nos acompanha aqui no canal. Eu sou o pastor João Batista e nesse canal a gente fala sobre transformação de vida, sobre a palavra de Deus, sobre a obra que Deus operou na minha vida. E hoje eu quero falar um pouco sobre a minha mudança e a minha libertação do homossexualismo. Isso mesmo, quero falar para você os princípios básicos para que você possa se libertar da escravidão do homossexualismo. Lembrando que esse canal é um canal cristão e aqui a gente fala sobre a palavra de Deus, tá bom? Eu tenho autonomia para falar disso, pois sou alguém que fui liberto da escravidão do homossexualismo e quero dividir isso com você, meu querido e amado ouvinte. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus que está lá em Romanos capítulo 1, versículo 26 em diante, que diz assim: por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da sua mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros homens, cometendo torpeza e recebendo em si a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, que vai falar aqui uma parte sobre os desejos da carne, a vontade do homem, que não é a vontade de Deus, e aquilo que o homem deseja fazer para si, que era o meu caso. Eu, por muito tempo, passei a vida me deleitando nos prazeres carnais e fazendo toda a vontade da minha carne, assim, me distanciando de Deus. E mesmo sabendo que era errado, eu continuava fazendo as práticas homossexuais, continuava me distanciando cada vez mais da presença de Deus. E isso, irmãos, trouxe muitas consequências ruins à minha vida, como depressão, ansiedade, tristeza. E por fim, o que acontece? Eu caí no mundo das drogas. Acabei me envolvendo com pessoas erradas, depositando nelas o meu sentimento, o meu amor e o meu afeto, quando essas pessoas não poderiam suprir os meus sentimentos, Porque quem pode realmente preencher o vazio que tem dentro do coração do homem é Deus. O vazio que o homem tem em seu coração é do tamanho de Deus. E eu fui uma dessas pessoas que fui desiludidas, enganadas, por essa fantasia de um mundo liberal, de um mundo onde eu pudesse expressar os meus sentimentos, e acabei sendo conduzido aí para um caminho muito escuro e perverso. A palavra do Senhor, ela não mente, ela diz aqui que como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, irmãos, é justamente aqui o ponto onde eu digo que quando eu assumo o compromisso das minhas escolhas, quando eu decido viver segundo a minha vontade, eu tenho que arcar com as consequências desses atos, Não tem como eu assumir o compromisso de dizer que quero viver uma vida de deleites, de prazeres que fogem dos princípios de Deus e não haver consequência para isso. Seria muito cômodo para o homem viver a vida toda pecando, desagradando a Deus e no final de tudo ainda ser salvo. Não é assim que acontece. Todos em sã consciência têm a certeza de que a prática do homossexualismo é condenatória, ou seja, que aqueles que praticam o homossexualismo estão contrariando a vontade de Deus, porque quando eu estava lá no mundo, quando eu estava no pecado, na prática do homossexualismo, eu sabia que os meus atos não eram concernentes à vontade de Deus, e isso promovia dentro de mim uma tristeza muito grande por saber que não estava cumprindo, obedecendo a palavra do Senhor. Porque na realidade a gente conhece, ainda que pouco, a gente tem um breve conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. E o que acontece? A gente faz justamente o que o Senhor fala aqui em Romanos, a gente contraria aí a vontade de Deus, se inflamando com a sensualidade uns dos outros, e aí a gente comete torpeza, recebendo para si as recompensas com vinda do nosso erro.
né? Você pode dizer, mas tem muitas pessoas que estão na prática do homossexualismo, mas não estão na droga, não são pessoas que trabalham, são pessoas que têm uma vida aparentemente normal. Mas até estes, irmãos, no mais íntimo do seu coração, eles sabem que a vida que eles estão levando está errada. Eles sabem que a vida que eles estão levando gera graves consequências, né? E aí, por muitas vezes, o que acontece? A pessoa se envolve tanto que não consegue mais se libertar e acha que esse é um estilo de vida comum, que é um estilo de vida normal, e acha que dessa maneira ele ainda vai haver salvação para sua alma. A salvação só virá a partir do momento que você confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e renegar as concupiscências da sua carne. Você precisa resistir aos desejos carnais. Hoje em dia é muito comum a gente ver muitas pessoas que dizem que são cristãs e são homossexuais. Mas a palavra de Deus, ela diz que o Senhor condena as práticas homossexuais, aqueles que estão diretamente envolvidos. Aqui no versículo 29, ele diz assim: estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de invejas, homicídios, contendas, engano e malignidade, sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriadores e soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos seus pais. Então aqui ele fala de uma série de pecados. O homossexualismo é apenas mais um deles. As práticas homossexuais é apenas mais um pecado. E assim como todo pecado, para mim não desagradar a Deus com o meu pecado, eu preciso parar de cometê-lo. Não adianta eu dizer que tenho remorso, que estou arrependido, mas não parar de praticar aquilo que desagrada a Deus. E como eu devo fazer, irmãos? Qual é as atitudes que eu devo tomar? Eu devo renunciar. Eu devo renunciar os desejos da minha carne e me manter posicionado e firme naquilo no qual o Senhor tem me orientado dentro do meu coração. A palavra de Deus fala em Amós 3 que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos. Então o Senhor, ele fala ao coração do homem. O homem tem a consciência daquilo que agrada e daquilo que não agrada a Deus. E a gente deve, irmãos, atentar para a voz do Espírito Santo e obedecê-la. Tem pessoas que acabam alegando, dizendo, mas o que eu faço, eu tenho consciência de que não estou desagradando a Deus por causa disso. E tem muitos outros pecados que a gente também acha que não está desagradando a Deus e estamos. Então, com relação ao homossexualismo, a Bíblia condena essas práticas e o homem deve sim se esforçar para permanecer fiel, firme na presença do Senhor Jesus, Porque Deus, irmãos, é liberdade. O Senhor tem liberdade para entrar na vida da pessoa com libertação, com cura e restauração. Aí muitas pessoas pegam e perguntam, que Deus é esse que não me aceita do jeito que eu sou? Eu falo disso porque quando eu estava nas práticas homossexuais era justamente os argumentos que eu utilizava. Mas Deus me ama do jeito que eu sou. Sim, Ele ama do jeito que a gente é, mas quando a gente se achega ao Senhor, a gente entende que precisamos mudar para agradar ao Senhor. Então que a gente venha ouvir a voz de Deus com clareza, Porque tem pessoas que dizem que Deus fala com ela e que não condena as práticas do pecado que ela está cometendo. Então isso é um grande engano. Se o Senhor fala contigo, se você ouve a voz de Deus, então você tem que dar crédito e legalidade à voz verdadeira do Senhor, que está na palavra do Senhor. Então a gente tem que dar ouvidos à Bíblia, a palavra de Deus, a voz de Deus na terra é a Bíblia. Então se não está na Bíblia, se a Bíblia está condenando, então a gente deve parar. A gente deve se esforçar para não cometer. Muitas pessoas também costumam dizer, mas lá tem vários outros pecados que a Bíblia condena e que as pessoas praticam. Sim, praticam. O homem é falho e é pecador, ele vai sempre pecar contra Deus. Mas o que o homem precisa fazer? Ele precisa se esforçar, se empenhar, ele precisa resistir ao diabo, para que o diabo fuja de vós. E isso é com relação a todos os pecados. O homem tem que abnegar o pecado e se aproximar de Deus.
Há pecados, irmãos, que são pecados que geram morte, de certa forma, de uma forma mais lenta, mas há pecados que geram a morte de forma imediata, de uma forma mais direta. E eu posso dizer com certeza que aqueles que estão na prática do homossexualismo, ele está caminhando cada dia para a condenação da sua alma. E o Senhor, ele está dizendo: vinde a mim, você que está cansado dessa caminhada, você que está fadigado, eu tenho alívio para a sua vida. E não se preocupe, porque quando você confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, Ele vai se responsabilizar por você. Uma das coisas que eu tinha muito medo era quando eu aceitasse Jesus, eu não consegui resistir à tentação, o desejo que eu tinha pelo mesmo sexo. Mas Deus, irmãos, Deus, Ele prepara tudo, Ele conserta tudo, Ele ajeita tudo e Ele te coloca no lugar correto, com as pessoas certas. Então não temas, aceite a Jesus como seu Salvador, abnegue os desejos da carne, as concupiscências carnais e sirva a Deus com fidelidade, porque com certeza você será liberto e no final de tudo você receberá de Deus a salvação para a tua alma, tá bom? Então guarda essa palavra no teu coração, no nome de Jesus, fica nos acompanhando aqui, porque a gente vai estar aqui falando da palavra de Deus, e eu sei que Deus, Ele tem uma palavra do céu para abençoar a tua vida no nome de Jesus, tá certo? Então, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Grande Deus, em nome de Jesus eu oro agora por essa vida que ficou aqui comigo nesse vídeo, que o Senhor possa entrar na vida dela com restauração, com libertação, com cura, com milagre, com vitória. Repreenda todos os desejos da carne e que o Senhor possa dar forças, meu Deus, para que ela se posicione a cada dia na tua presença, meu Deus, sendo obediente, sendo fiel à tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa repreender as retaliações do mal e tudo aquilo que não te agrada, Senhor. No nome de Jesus, envia anjos para ajudá-la, para protegê-la e guardá-la de todo mal. Amém. Então, irmãos, que Deus te abençoe. Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo, tá bom? Fica na paz.